Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Alguns homens, descendo da Judéia, puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidais, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Originou-se então grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. E resolveu-se que estes dois, com alguns outros irmãos, fossem tratar desta questão com os apóstolos e os anciãos em Jerusalém. Acompanhados algum tempo dos membros da comunidade, tomaram o caminho que atravessava Fenícia e Samaria. Contaram a todos os irmãos a conversão dos gentios, o que causou a todos grande alegria. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pela comunidade, pelos apóstolos e anciãos. Aqui contaram tudo o que Deus tinha feito com eles. Mas levantaram-se alguns que antes de ter abraçado a fé, eram da seita dos fariseus, dizendo que era necessário circuncidar os pagãos e impor-lhes a observância da lei de Moisés. Reuniram-se os apóstolos e os anciãos para tratar dessa questão. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações testemunhou a seu respeito, dando-lhes o Espírito Santo, da mesma forma que a nós. Nem fez distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé os seus corações. Por que, pois, provocais agora Deus, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar? Nós cremos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos exatamente como eles. Toda a assembleia o ouviu silenciosamente. Em seguida ouviram Barnabé e Paulo contar quantos milagres e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois de terminarem, Tiago tomou a palavra. Irmãos, ouvi-me, disse ele. Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações pagãs, para tirar delas um povo que trouxesse o seu nome. Ora, com isso concordo as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que caiu, e reedificarei as suas ruínas, e levantarei para que o resto dos homens busque o Senhor, e todas as nações sobre as quais tem sido invocado o meu nome. Assim fala o Senhor que faz estas coisas, coisas que ele conheceu desde a eternidade. Por isso julgo que não deve inquietar os que dentre os gentios se convertem a Deus, mas que se lhe escreva somente o que se abstenham das carnes oferecidas aos ídolos, da impureza, das carnes sufocadas e do sangue. Porque Moisés, desde muitas gerações, tem em cada cidade seus pregadores, porque ele é lido nas sinagogas todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a comunidade, escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Judas, que tinha o sobrenome de Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, por seu intermédio, enviaram a seguinte carta: os apóstolos e anciãos aos irmãos de origem pagã, em Antioquia, na Síria e Cilícia, saúde. Temos ouvido que alguns dentre nós vos têm perturbado com palavras, transformando os vossos espíritos, sem lhes termos dado semelhante incumbência. Assim nós nos reunimos e decidimos escolher delegados e enviá-los a vós, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, que de viva voz vos exporão as mesmas coisas. Com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso além da seguinte indispensável: que vós abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue da carne sufocada e da impureza. Dessas coisas fareis bem de vos guardar conscienciosamente a Deus. Tendo-se despedido, a delegação dirigiu-se a Antioquia. Ali reuniram a assembleia e entregaram a carta. À sua leitura, todos se alegraram com o estímulo que ela trazia. Judas e Silas, que eram também profetas, dirigiram aos irmãos muitas palavras de exortação e de animação. Demoraram-se ali por algum tempo. Foram depois pelos irmãos expedidos em paz, voltando aos que lhe tinham enviado. A Silas, contudo, pareceu bem ficar ali, e Judas partiu sozinho.
Paulo e Barnabé detiveram-se também em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Ao termo de alguns dias, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades, onde temos pregado a palavra do Senhor, para ver como estão passando. Barnabé queria levar consigo também João, que tinha por sobrenome Marcos. Paulo, porém, achava que não devia ser admitido quem se tinha separado deles em Panfilha, e não os havia acompanhado no ministério. Houve tal discussão que se separaram um do outro, e Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Paulo, porém, tendo escolhido Silas e depois de ter sido recomendado pelos irmãos a graça do Senhor, partiu. Ele percorreu a Síria, a Cilícia, confirmando as comunidades.